Servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza devesse ser um obstáculo real para a salvação daqueles que a possuem, assim como se pode deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido, Deus que a concede, colocaria nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem nenhuma outra alternativa. Essa dedução, porém, se choca com a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada. É mais perigosa do que a prova de miséria. É que a riqueza sugere desvios, desperta tentações e exerce grande fascinação. É o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É um laço muito forte que prende o homem à terra e desvia os pensamentos do céu. Ela produz uma tão grande alteração de comportamento que muitas vezes aquele que passa da miséria para a riqueza de pronto esquece a sua origem, esquece aqueles que o ajudaram e faz-se insensível, egoísta e fútil. Mas, por tornar o caminho do bem mais difícil, não se conclua que o torne impossível. Pode, por outro lado, tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe servir-se, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados com esse propósito e discernimento. Jesus disse ao homem que lhe indagava sobre os meios de ganhar a vida eterna: desface-te de teus bens e segue-me. Assim dizendo, Jesus não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue ao preço desse sacrifício da fortuna. Mostrava-lhe, contudo, que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, se julgava quite porque observara alguns mandamentos. Portanto, recusou a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia ao extremo do sacrifício de se desapegar de seus bens. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva para desnudar o fundo de seus pensamentos. O jovem podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto segundo o juízo da sociedade. Poderia não causar dano a ninguém e nem maldizer o seu próximo. Poderia não ser vazio de valores morais nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, pois que a sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras de Jesus, se tomadas no seu significado rigoroso, seria a abolição da riqueza, como prejudicial à felicidade futura e como origem de incontáveis males sobre a terra. Porém, isso seria a condenação do trabalho que a pode proporcionar. E essa condenação seria absurda, porque faria o homem regredir à vida selvagem, o que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a causa de muitos males, se ela estimula tanto as más paixões, se ela provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos atribuir tais coisas. Atribuamo-las ao homem que dela abusa, como tem abusado de todos os dons de Deus. Pelo abuso, o homem torna pernicioso até aquilo que lhe poderia ser mais útil. É uma consequência do estado inferior do mundo terrestre. Se a riqueza em si não devesse mais do que produzir o mal, Deus não a poria sobre a terra. Cabe ao homem, no entanto, dela fazer sair o bem. Se ela não é um elemento de evolução moral, ela é, sem contestação, um poderoso elemento do desenvolvimento da inteligência humana. O homem, com efeito, tem a missão de trabalhar pelo aprimoramento material da terra. Cabe-lhe desbravá-la, saneá-la, a fim de prepará-la para receber um dia toda a população que se comporta na sua extensão. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é necessário aumentar a produção de alimentos e bens. Se a produção de uma região for insuficiente para abastecer os consumidores, o que faltar deve ser procurado noutras localidades. Por esse comércio de bens, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para tornar mais fáceis essas relações entre os povos, faz-se necessário desobstruir os acidentes geográficos que os separam, permitindo comunicações mais fáceis e rápidas. Por essas atividades, que são obras que se realizam em séculos, o homem teria de extrair materiais das entranhas da terra. Ele procurou, para que isso lhe fosse possível, na própria ciência os meios de executar as suas obras mais segura e rapidamente. Mas para executá-las, precisa de recursos amoedados. Em decorrência, essa necessidade o fez criar a riqueza, como o fez estimular o crescimento da ciência.
A atividade requerida para esses mesmos trabalhos a que se emprega trouxe-lhe o desenvolvimento de sua inteligência. Essa inteligência que se concentra inicialmente sobre a satisfação das necessidades materiais é o que o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo, pois, a riqueza o primeiro meio de execução de sua missão sobre a Terra, e sem a qual não haveria grandes obras, grandes atividades, nem grandes estímulos e grandes pesquisas, ela pode ser considerada com razão como um elemento de evolução do próprio homem.